Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Luiz Vinícius da Silva Chimendes e hoje eu vou apresentar o resumo expandido com o tema Análise do perfil dos transtornos mentais e reações adversas a psicofármacos em pacientes atendidos no CAPS-3 de Bacabal, Maranhão. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Flaviano Pinheiro Ribeiro Neto, com o apoio da Funadesp. Primeiramente, a literatura destaca que os transtornos mentais vêm apresentando um crescimento significativo no nosso país. Consequentemente, aumentou-se também a prescrição de psicofármacos, uma vez que eles são necessários para a estabilização clínica da maioria dos pacientes. Em estimativas do OMS, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo são afetadas por transtornos mentais. E nesse gráfico que a gente tem aqui, ele destaca para a gente a prevalência de transtornos mentais no Brasil. É um gráfico elaborado pelos autores desse nosso projeto, adaptado de informações do Instituto de Psiquiatria e do Ministério da Saúde. E com ele a gente consegue observar que a ansiedade e a depressão são os principais transtornos mentais, né? São os transtornos mentais mais prevalentes no nosso país, né? Em um âmbito nacional. O tratamento com a utilização de fármacos antidepressivos iniciou com os antidepressivos tricíclicos e com os inibidores da monoaminoxidase. Mas na década de 80, esses fármacos passaram a ser substituídos pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e pelos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, por conta do seu perfil de apresentar menos efeitos adversos. Mas eles ainda podem apresentar alguma reação adversa. Além disso, a polifarmácia é destacada como um fator que intensifica o risco de eventos adversos acontecerem. E essas reações adversas, elas podem comprometer a adesão terapêutica do paciente, que com o surgimento de algum efeito adverso, uma das primeiras atitudes que o paciente tem é a interrupção do tratamento. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é avaliar o perfil epidemiológico dos principais transtornos psiquiátricos na região de saúde de Bacabal, Maranhão, com ênfase na identificação das reações adversas a medicamentos utilizados no tratamento desses quadros. E para isso, foi realizado um estudo quantitativo, descritivo e transversal no CAPS-3, né, do município de Bacabal, Maranhão. Para esse estudo, foi realizado questionários, né, aplicação de questionários estruturados para os psiquiatras da unidade e para os pacientes. Além disso, foi analisado também os prontuários, né, uma análise retrógrada desses prontuários dos últimos 5 anos. A análise dos nossos dados aconteceu utilizando estatística descritiva, considerando frequências absolutas e relativas. Nossa amostra conteve 113 pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, em uso atual ou recente de psicofármacos. Vale destacar que todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e a nossa pesquisa foi aprovada previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Unime, cujo CEP é 0190, e obteve o número de parecer destacado no slide. Dando continuidade com a discussão do nosso trabalho, nossa amostra contém 113 pacientes, e o perfil desses pacientes é o seguinte: o sexo feminino foi predominante, com 59,29%, enquanto que o masculino contém 40,71%. A faixa etária predominante está entre 46 a 60 anos, com 37,16% dos nossos pacientes. Nesse quadro ao lado, nós temos os transtornos psiquiátricos mais prevalentes na região de saúde de Bacabal, observado na nossa pesquisa. E os 3 principais foram os seguintes: o transtorno depressivo maior, com 46%, esquizofrenia, com 23%, e o transtorno afetivo bipolar, com 12,4%. E aí, isso serve para a gente voltar naquele panorama nacional e fazer essa comparação local-nacional. Bacabal, Brasil. No âmbito nacional, nós temos que a ansiedade e a depressão são os 2 transtornos principais, enquanto que em Bacabal nós temos o transtorno depressivo maior e a esquizofrenia, né, ou outros transtornos com sintomas psicóticos, como principais. Então a gente observa que a ansiedade está, né, em segundo plano. Em relação aos medicamentos mais prescritos, listamos aqui os 3 mais prescritos na unidade do CAPS. Isso foi analisado tanto pelos questionários, com os psiquiatras e os pacientes, quanto na análise dos prontuários.
Os 3 medicamentos mais utilizados foram risperidona, o haloperidol e a quetiapina. Todos são antipsicóticos, sendo que a risperidona e a quetiapina são antipsicóticos, né, de segunda geração, atípicos, e o haloperidol é de primeira geração, é um antipsicótico típico. A risperidona é o principal de todos, com 32%. Isso pode se explicar devido à elevada taxa, né, a elevada prevalência de esquizofrenia na cidade de Bacabal. Não só a esquizofrenia, como outros transtornos com sintomas psicóticos. E foi relatada também pelos pacientes a polifarmácia, que está presente em 76% dos pacientes da unidade. Isso pode deixar eles mais predispostos a manifestar alguma reação adversa. Em relação às reações adversas mais prevalentes nos pacientes da unidade do CAPS 3 de Bacabal, os efeitos adversos principais foram a xerostomia, em 59% dos pacientes, ganho de peso em 55%, déficit de memória em 53% e a tontura em 47% dos pacientes. Aconteceram também outros efeitos adversos, outros efeitos adversos que foram relatados por eles. E esses efeitos estão todos listados nesse quadro ao lado, nesse nosso gráfico ao lado. E vale destacar também, além desses 4 já mencionados, os efeitos extrapiramidais, como tremores. E essas reações adversas, elas podem comprometer a rotina do paciente e a sua adesão terapêutica. Portanto, esses pacientes precisam de uma farmacovigilância mais intensa. O profissional tem que estar preparado para evitar o surgimento dessas reações adversas e, quando elas aparecerem, eles têm que estar preparados para contorná-las, para resolucioná-las, para garantir para o paciente um tratamento adequado e eficiente. Portanto, o nosso trabalho destaca a complexidade do tratamento farmacológico dos transtornos mentais, além de ressaltar a polifarmácia como um dos principais fatores que predispõe o paciente a manifestar alguma reação adversa. E esse é um problema muito presente na região de saúde de Bacabal, Maranhão, já que os nossos pacientes, 76% deles relataram serem pacientes polifarmácia. Dessa forma, sugere-se uma farmacovigilância sistematizada, capacitação contínua das equipes multiprofissionais e implementação de políticas públicas integradas. Então, muito obrigado pela atenção. Este é meu e-mail e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Obrigado.